Olá, bom dia a todos, a paz de Cristo. Hoje é domingo, 4 de outubro. Eu sou a Gabriela Honorato e essa é a EBD da UPA. Bom, eu gostaria hoje de dar continuidade à nossa aula do domingo, dia 20 de setembro, quando estudamos Filipenses capítulo 1. Hoje nós vamos ler juntos Filipenses 2, de 1 a 18, e em seguida dar início a um pequeno estudo da mensagem anunciada por Paulo, ok? Então, vamos à leitura. Lembrando que vocês devem procurar no dicionário o significado das palavras desconhecidas. Eu separei algumas delas para vocês, coloquei em destaque, como exortação, usurpação, murmuração. São palavras que a gente usa pouco, às vezes a gente não sabe o significado. Vocês devem procurar no dicionário, ok? Então vamos lá. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão de espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço de vossa fé, alegro-me, e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Então, se tivéssemos que resumir o tema principal desse texto que eu acabei de ler, em poucas palavras, certamente seria o chamado de Paulo para que a igreja seja humilde diante de contendas, ou seja, diante de conflitos, de brigas. Paulo chama todos ao entendimento, ao partilhar de um mesmo pensamento, de um mesmo espírito, de uma mesma alma e amor. E o que une toda a igreja? Só Cristo une toda a igreja numa mesma consciência. Paulo nos chama a sermos humildes, tal como Jesus foi humilde e obediente ao Pai. Paulo condena o partidarismo, a vanglória, as murmurações, as contendas e a valorização da individualidade, sem que tome também como importante o que é comum, isto é, o que é próprio da comunidade. Então, nada mais atual do que a condenação de Paulo à arrogância, Porque se a gente for consultar
qualquer dicionário, a gente vai ver que arrogância é definida como o contrário da humildade. Em poucos segundos, a gente pode acessar qualquer rede social e observar como hoje em dia as pessoas parecem estar treinadas não à humildade, né? Mas à arrogância. Todo mundo quer ser o dono da verdade. Então, só para dar um exemplo para vocês, né? Humildade e modéstia são qualidades cada vez menos vistas, cada vez menos valorizadas. Muitos, inclusive, acham que não podem educar crianças para serem pessoas humildes, mansas e pacíficas. Associam humildade a ser colocado numa posição inferior, a ser passado para trás. Competição para ver quem se destaca mais, para saber quem é mais influente, mais popular, mais admirado, para quem fica mais em evidência, para quem é mais aplaudido, para quem tem mais likes. Tudo isso é realidade também entre o mundo de vocês, entre o mundo adolescente. E tudo isso pode ser tomado não como humildade, mas como arrogância, né? Os supostos amigos acabam desprezando aqueles que não são, que não pensam, que não agem e não têm as mesmas coisas que eles. E aí, muitos adolescentes e jovens acabam fazendo e falando coisas que não querem, que não gostariam de falar ou de fazer, somente para não se sentirem fora do grupo, menos amados por aquelas pessoas ou mesmo rejeitados. Então, durante essa semana, eu gostaria que vocês pesquisassem tanto em dicionários como na Bíblia também, né? Há várias passagens na Bíblia que falam sobre humildade, sobre mansidão e sobre arrogância também, tá? Então, vocês vão tentar definir o que é arrogância e como é o arrogante, né? E, de outro lado, o que seria humildade e como se comporta aquele que é humilde, que é manso e pacífico, ok? E aí, no próximo domingo, nós vamos retomar esse debate para fazer o fechamento desse pequeno estudo que nós estamos fazendo a partir da carta de Filipenses, ok? Então, para a gente encerrar pelo dia de hoje, eu gostaria de orar com vocês. Senhor, muito obrigada por mais um domingo que tivemos energia, disposição e desejo de estar mais perto de Ti, aprendendo um pouquinho de tudo que deixou para nós escrito. Te pedimos perdão pelas vezes que tivemos oportunidade de sermos humildes, mas nos deixamos levar pela falta de humildade, agindo de forma a não Te agradar. Renova a nossa mente e o nosso coração, para que fiquemos cada vez mais parecidos com Teu Filho Jesus. Nos conserve com saúde, livres desse vírus que está nos cercando. Abençoa os enfermos da nossa comunidade da Tijuca e nos dê uma semana produtiva, com trabalho, com estudo e também com sabedoria, que vem sempre do Teu Santo Espírito. É o que te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Daqui a pouco, às 10h30, temos nosso culto matutino. Tenha uma boa semana, um abraço para vocês. Até lá.